Olá, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Sou o pastor Paulo Araújo. Hoje a gente vai começar a falar a respeito de um assunto bem importante. Nós vamos falar a respeito do Apocalipse. O curso que nós vamos iniciar hoje é o Apocalipse, o final de todas as coisas. E com isso, nós vamos falar a respeito dos mortos, ou do estado dos mortos. Como estão os mortos? Onde eles estão? O que acontece com eles? O que acontece com as pessoas depois que morrem? Para onde vão? Para onde vão os salvos? Para onde vão os ímpios? Se eles estão vivos? Se eles têm consciência? O que está acontecendo com eles? Esperando algumas pessoas entrarem aqui. Você que já está se conectando, já vai colocando seu nome aí embaixo para a gente começar a interagir. Nós vamos falar a respeito do livro de Apocalipse. E também muita coisa da Bíblia, né? Não só do Apocalipse em si, mas muita coisa da Bíblia. Ok? Vamos falar do estado intermediário dos mortos. Nós vamos falar do que está acontecendo no mundo dos mortos, né? O que acontece com eles, com os salvos, com os ímpios. A gente vai falar sobre isso hoje. Começando a nossa primeira aula, o estado intermediário dos mortos. Primeiro nós vamos falar do destino da alma após a morte. Nós vamos falar tanto dos justos como também dos injustos. Para você entender melhor a respeito disso, eu quero que você pegue a sua Bíblia, esteja com ela aí, para a gente poder interagir a respeito desse assunto. Esse é um assunto, queridos, que tem causado muita polêmica. É um assunto que tem causado muita polêmica. Falar a respeito do mundo dos mortos não é fácil, é complicado. E muita gente fala aquilo que entende, muita gente acaba se atrapalhando em falar a respeito daquilo que a Bíblia realmente diz, e isso é um grande tabu, porque muitas pessoas não conseguem de fato entender o que acontece com as pessoas depois que morrem. E a gente vai falar sobre isso hoje, esperando mais algumas pessoas entrarem para a gente poder falar a respeito do nosso primeira aula do curso, primeira aula aberta. Depois a gente vai para um grupo privado, né? Uma sala que nós vamos falar a respeito de vários modos desse curso, e algumas pessoas, aqueles que estão inscritas no curso, que vão poder participar de fato do restante do curso. Então nós vamos falar agora sobre o estado intermediário dos mortos. Beleza? Vai colocando seu nome aí embaixo aí para a gente poder interagir. Este assunto tem causado muita polêmica, desde os remotos tempos. É um assunto que já tem trazido bastante confusão para algumas pessoas. Os antigos diziam que os mortos iam para ilhas dos bem-aventurados, e que após o julgamento, se os mortos tivessem apresentado boas obras, ele poderia adentrar para os campos elíseos, uma forma de paraíso. Isso é que diziam os antigos. Para os muçulmanos e budistas, as almas retornam a este mundo várias vezes, até alcançar as bem-aventuranças eternas. Em meio a tantas religiões e confusão no tocante à fé, perguntamos: quem poderá estar com a verdade? A verdade está revelada na palavra de Deus. Segundo Timóteo 1, o versículo 9 e o versículo 10, fala que a imortalidade nunca deixou de ser fato real, porém foi necessária que Cristo a trouxesse à luz. Se você quiser acompanhar, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Tá?
Vamos lá. Primeiro, onde estão os mortos? O que aconteceu com os mortos antes da ressurreição de Cristo? Antes que Jesus viesse à Terra, o que aconteceu com os mortos? Onde eles estavam? Para a gente compreender melhor a respeito dos ensinos bíblicos, no que diz a respeito desse assunto, na verdade, é preciso observarmos o texto original no Antigo Testamento, em hebraico, e o original grego no Novo Testamento. Vamos analisar a palavra Sheol. No Antigo Testamento, ela equivale à palavra Hades do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Sheol. No Novo Testamento, Hades. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, ambas palavras designam o lugar para onde todos os mortos iam, tanto justos como injustos. Eu falei uma vez pelo Facebook mesmo, sobre a questão de que todas as pessoas que morreram antes de Cristo não tinham subido ao céu. E houve até algumas polêmicas e eu não adiantei muito o assunto, mas a gente vai falar sobre isso agora. Nesse local, tanto o Sheol como o Hades, que no Antigo Testamento é Sheol e no Novo Testamento é o Hades, todas essas duas palavras, no caso, vão falar do local para onde as pessoas vão depois de mortas, tanto justos como injustos, para onde as pessoas iam antes da ressurreição. Tá? Há nessa divisão o lugar para os justos chamado seio de Abraão ou paraíso, e o lugar dos ímpios está cheio de horror. Então, antes de Cristo, todas as pessoas que morreram, tanto os justos como os injustos, eles iam para o mesmo local. A diferença é que entre um e outro havia um abismo. E é esse abismo que faz toda a diferença. Porque no mesmo local, embaixo da terra, onde você pode chamar de inferno, existia um local reservado para os justos, para os santos. Ali foi Abraão, para lá foi Jacó, para lá foi Isaac, para lá foi José, para lá foi todos os outros grandes nomes, ou todos os nomes que você queira analisar na Bíblia como justo, eles desceram para lá. Aí dá para a gente ter uma questão seguinte. Algumas pessoas, quando a gente pergunta quem é o Senhor do Inferno, algumas pessoas ficam falando que o Senhor do Inferno é o diabo, Lúcifer. Na verdade, não. O Senhor do Inferno é Deus. O Senhor do Inferno é Jesus. Porque ele tem a chave do inferno. E Deus é o Senhor do Inferno porque Deus criou o inferno. Não foi o diabo que criou o inferno. Foi Deus quem criou o inferno. E havia um propósito pelo qual o inferno foi criado. Como eu falei para vocês, todas as pessoas que morreram antes de Cristo, elas desceram e não subiram. Ninguém. Não tinha como subir. A gente vai explicar sobre isso mais na frente, porque não tinha como subir. O certo era que todas as pessoas que morriam iam para baixo, dividido por um abismo ficava o seio de Abraão ou paraíso, tá? E do outro lado ficava o local de tormento e terror, onde iam todas as pessoas injustas quando morriam. Então veja só, no Novo Testamento existem 3 palavras diferentes que são traduzidas pela palavra inferno. O inferno que Lucas registra é traduzido da palavra Hades. Tá? Lucas 16, 22 e 23. O inferno que Mateus fala é a tradução do grego Gehenna. Enquanto que o inferno que a gente vai encontrar que vai falar sobre a palavra Tártaro, a gente já vai encontrar de forma diferente. Então, 3 palavras: o Hades, o Gehenna e o Tártaro. São as 3 palavras que a gente vai encontrar lá na nossa Bíblia Sagrada. Então, em cada passagem aí exposta, o significado varia do original quanto ao lugar ocupado pelo espírito dos mortos. Então, quando as pessoas morriam, elas iam para baixo.
Deixa eu tentar fazer aqui um desenho para vocês entenderem. Vamos ver se eu consigo explicar aqui para vocês melhor. Então tá. Vamos fazer aqui um desenho mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo ver. Fazer mais ou menos assim. Vamos colocar mais ou menos assim. Aqui ficava o paraíso. E aqui o lugar de tormenta. Então, antes de Cristo, todos os santos ou os justos, queira assim falar, eles desciam para cá. Tá? Aqui é a terra. O céu está aqui em cima. Então, deixa eu fazer aqui mais ou menos o desenho do céu. Então, aqui no céu ainda não estava habitado pelas pessoas. Aqui era o local de tormenta e aqui no meio ficava o abismo. Veja só, quando as pessoas morriam, todos os santos vinham para cá, para o paraíso. Todos os injustos ou os ímpios, vamos colocar assim, desciam para cá, para o local de tormenta. E eles ficavam separados pelo abismo. Tá? Aqui embaixo era o lago de enxofre. Certo? Então, paraíso, abismo, lugar de tormenta e o lago de enxofre. Todos que morriam vinham para cá. Partindo pelo seguinte ponto, veja só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ou seja, está aqui, o Pai está no céu. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus, no seu sacrifício da cruz, ainda não havia descido à terra para levar os santos, não tinha como ninguém ir para o céu antes de Jesus. Ele precisava vir, sacrificar-se, para que pudesse levar todos que estavam aqui para lá. Então, até esse momento, ninguém estava no céu, não tinha sido habitado. Todos estavam aqui, no paraíso. Então, aqui havia várias pessoas, vários mortos, no caso, os santos que morreram, vieram para cá. E os outros, os ímpios, vieram para cá. Então, quando esses ímpios morriam, já começavam a ser atormentados. Aqui eles já ficavam atormentados. Tá? O abismo fica alguns demônios que não querem vir para cá, pois aqui é uma prisão. E todo ele é uma prisão, menos essa parte aqui. Então, o que acontece? Eles não queriam sair, eles não podiam sair e eles não queriam entrar. Veja se você analisar o fato onde Lucas escreve, quando a gente vê falando a respeito do Lázaro e do rico, quando eles estavam separados por um abismo, e no caso o rico via Lázaro no seio de Abraão e pedia que ele pudesse ajudá-lo, e Abraão dizia que quem estava aqui não podia ir para lá, quem estava lá não podia vir para cá, e nem tampouco voltar à terra. Então ninguém podia voltar à terra. Era uma consequência lógica. Então, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele desocupou esse local aqui, debaixo da terra, e levou consigo todos os santos para o novo paraíso, agora no céu. Então veja só, todos que morreram, para ficar bem claro para você, todos que morreram antes de Cristo, vamos colocar no Antigo Testamento, todos que morreram antes de Cristo,
morreram e vieram para cá. Então, tanto os santos, os justos, como os ímpios, os injustos, morreram para cá, vieram para cá, para debaixo da terra. Ninguém foi ao céu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tirou daqui todos os santos e inaugurou uma nova ala no céu. Então trouxe todos para o paraíso, que fica no céu. Aqui no caso, o paraíso é o mesmo que o seio de Abraão, tá? Então, o seio de Abraão deixou de existir aqui e passou a existir aqui. Desse lado, nenhum demônio entra, tá? Esse lado aqui está desabitado. Ninguém consegue entrar aqui mais. Porém, desse outro lado, todos aqueles que morreram antes de Cristo continuaram aqui, no lugar de tormento. A grande pergunta é a seguinte. Vamos ver se você consegue pensar comigo a respeito disso. A grande pergunta é a seguinte. E hoje, depois de Cristo, o que acontece? Todas as pessoas que estavam aqui não estão mais aqui. Estão aqui agora. E as outras pessoas que morreram sem Cristo estão aqui. Para onde elas foram? E agora, quando nós morremos, para onde nós vamos? Para cá ou para cá? Essa é a grande pergunta. É onde tem colocado muita gente em dúvida. Vamos falar o que acontece depois da morte. Então, quando um justo morre, ele automaticamente é levado para cá. Seu corpo é sepultado na terra. O seu espírito vai para o Pai. A sua alma vai para o céu. Então nós temos aqui 3 objetos. Vamos lá. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O espírito aqui, a alma e o corpo. 3 objetos que nós temos que entender. Primeiro, a alma é o objeto de disputa, vamos colocar assim, entre Deus e o diabo. Os dois querem a alma, e não o espírito, e nem o corpo. Tanto Deus como o diabo está preocupado com a alma, porque é essa alma que vai valer para ir para cá ou para cá, certo? Vamos lá. Quando alguém morre, o corpo é sepultado na terra. O espírito, tanto dos justos como injustos, volta para Deus. Por quê? O espírito é o fôlego de vida. Agora, a alma é que será conduzida ou para o inferno ou para o céu. Todos os justos, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, todos aqueles que se converteram, que realmente seguem a Jesus e têm os seus nomes escritos no livro da vida, a alma dessas pessoas vai direto para o céu. E aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, os ímpios, os injustos, para onde eles vão? Todos eles descem ao inferno. Agora, se alguns estão no céu, outros estão no inferno, eles estão esperando o quê? Eles estão dormindo? Essa é uma outra pergunta. Será que se aqueles que estão no inferno estão dormindo, está num sono profundo, e aqueles que estão no céu também estão num sono profundo, esperando o momento em que eles possam ser acordados para o julgamento, para a condenação ou para a salvação? Veja só, queridos, todos os que estão no céu estão conscientes, desprovidos de todo sentimento negativo. Ou seja, quem está no céu não sente falta de quem ficou na terra e nem vai se entristecer de alguém que foi para o inferno. Isso é uma questão lógica, porque no céu não há tristeza, no céu não há rancor, no céu não há choro, não há ranger de dente,
No céu não há nenhum tipo de sentimento negativo. Já para os que estão aqui no inferno, no local de tormento, o próprio nome já diz, local de tormento, não tem alegria, nenhum tipo de alegria. É o tempo todo em tormento, em sofrimento. Então, aqueles que estão aqui já estão sendo, todos eles, atormentados, tá? E aqueles que estão no céu já estão vivendo no paraíso, consciente do que está acontecendo. Isso é que muita gente se pergunta: será se meu pai que está no céu, o meu pai que morreu crente, foi para o céu, será se ele se lembra de mim que ficou na terra? Olha só, quem está lá no céu está desprovido de qualquer sentimento de tristeza. Então, se ele lembrar de você na terra, será se ele vai ficar triste ou não? Se ele lembrar de você, ele vai ficar triste ou não? Claro que vai. Mas os que estão aqui, todos eles lembram. Lembram que tiveram chance. Lembram que dos que ficaram na terra, que ainda podem se livrar do local de tormento e ir para o céu. A história de Lázaro, do rico e de Lázaro, fala perfeitamente a respeito disso. A história do rico e de Lázaro fala sobre isso. Veja só, primeiro, você vai ver que de um lado estava Lázaro, no seio de Abraão, e do outro lado do abismo estava o rico. E o rico reconheceu Lázaro. Lázaro não falou com o rico falou com Abraão a respeito de Lázaro. E pediu para Lázaro, pediu para Abraão que enviasse alguém para falar para os seus irmãos, para os seus parentes, sobre o local de tristeza e tormento. E nesse momento, o que aconteceu? Ele teve o seu pedido negado, é claro, porque Abraão falou que ninguém que estava de um lado não podia ir para o outro, ninguém que estava do outro não podia ir para lá. Triste fim para quem morrer sem Cristo, porque não tem mais jeito, tá? Antes de morrer por nós, Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a sua igreja. Mateus 16 e 18. Assim sendo, os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades. Como eu falei para vocês, quando os fiéis morriam, eles desciam ao Hades. E a palavra Hades é referência do inferno. Só que havia uma divisão. Eu falei isso para vocês, tá? Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que esperavam no seio de Abraão. Os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu. Não tem mais ninguém, nenhum crente lá no Hades. Todos eles estão no céu. O paraíso agora está no céu, devidamente colocado no seu lugar lá no céu. E a gente vai ver 2 Coríntios 5 e 8. A vitória do Senhor Jesus foi anunciada até no Hades, o reino dos mortos. 1 Pedro 3, 19 e 20 vai dizer que Jesus desceu ao inferno e pregou, não salvação, pregou para falar para todos aqueles que morreram no tempo do dilúvio, no tempo de Noé. A presente situação dos mortos ímpios não houve nenhuma alteração. Veja só, eles continuam da mesma forma. Todos os ímpios que morreram antes de Jesus vir à Terra estão no Hades. E todos os ímpios que morrem ou que morreram e que estão morrendo depois que Jesus ressuscitou, também desceram ao Hades. Estão descendo ao Hades. Permanece no Hades, que é o império da morte. E eles estão conscientes até o dia do juízo do grande trono branco. Eles vão, os quais ressuscitarão após o milênio para serem condenados e postos no inferno. Apocalipse 20, 13 e 15. Eu estou tentando ser mais devagar possível aqui para você poder entender. Então todos aqueles que morreram e que estão morrendo sem Cristo
descem ao Hades, eles descem à prisão, ao inferno, e eles só irão sair de lá para o grande dia, para o julgamento final, que é o juízo do grande trono branco, como fala em Apocalipse 20, 13 e 15. Tá? Então as pessoas que estão no Hades não conseguem sair. Lá é uma prisão. E Jesus tem a chave dessa prisão. Apocalipse 1:18 vai falar sobre isso. Jesus tem a chave da prisão. Tá bom? Então veja só. O que volta ao pó? Nós vamos ver que quando o homem morre, o seu corpo, a sua carne, a sua natureza, ela desce ao pó, porque foi do pó que ela veio. Então, do homem, a parte que volta ao pó é aquela que do pó foi formada. O espírito volta para Deus, que o deu. A alma e o espírito não foram criados do pó. A alma e o espírito não foram criados do pó. Você vê Salmos 146 e 4. Vamos ler aqui o Salmo 146 e 4. Salmo 146 e 4. Vamos ver se consegue ver daqui. Saí-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia permanece todos os seus desígnios. Ou seja, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, o corpo, saindo o espírito, ele acaba voltando ao pó, porque foi do pó que ele veio. Tá? Do pó. Volta para Deus, a alma e o espírito. Na verdade, a alma, ela vai ser o objeto aqui, onde vai ser levado para o céu ou para o inferno. Tá? Agora, o espírito volta para Deus. Quer dizer que vai ficar sob o controle de Deus. Nós vamos ver aqui que todos aqueles que conseguem morrer em Cristo, que morrem em Cristo, todos eles permanecem no céu. Então, eu quero só que vocês entendam isso, porque isso é um objeto de complicação até. Muitas pessoas acabam se confundindo a respeito disso. Eu fiz aqui uns desenhos, pode parecer um pouco confuso, mas eu quero que você entenda. Todos aqueles que morreram, tanto os santos, os justos, aí pode colocar nessa conta, Abraão, José, Jacó, todos que vocês quiserem colocar, todos que morreram antes da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, desceram ao Hades. Sim, só que eles ficavam em um lado separado por um abismo, onde do outro lado ficavam todos os ímpios, os injustos. Aí você quer colocar quem você quiser aí, que foi ímpio, estava vindo para cá. Então todos aqueles que morreram sem Cristo vieram para cá. Os justos vieram para cá. Aqui era o seio de Abraão. Lembra quando o ladrão da cruz, o ladrão que estava do lado de Jesus, falou: lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso? E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E do momento que Jesus morreu para o momento em que ele ressuscitou, houve um tempo. E esse tempo aqui que a gente vai ver é para onde foi o espírito do ladrão da cruz. Então, morreu Jesus e os dois ladrões. Um zombou, um não quis acreditar e veio para cá. O outro que pediu para Jesus lembrar dele, desceu com Jesus ao paraíso, para depois ser conduzido ao novo paraíso. Tá? Então, quando Jesus veio, que ele morreu na cruz por nós e que ele
ressuscitou, ele desocupou esse local embaixo da terra e levou todos para o céu. Então, simples. Todos que morreram com Jesus estão no paraíso. Todos que entraram pelo caminho, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos os que entraram pelo caminho, todos que acreditaram na verdade, ganharam a vida e foram para o paraíso, estão no paraíso. Aí você pode colocar sua mãe, seu pai, alguém que é o seu pastor, o saudoso pastor, alguém que você saiba, porque nós não temos certeza de quem está lá. Mas se você quiser imaginar que as pessoas foram justificadas, santificadas, pessoas que morreram em Cristo, estão lá, conscientes, porém não vão lembrar de quem ficou. Não lembrarão de quem ficou. Não ficarão tristes em nenhum momento, porque essas pessoas estão desprovidas de qualquer sentimento de tristeza. Tá? Qualquer sentimento de tristeza não existe no céu. Todo sentimento de alegria, de gozo, tudo existe no céu, menos de tristeza. No caso contrário, que é o Hades, para onde todas as pessoas que morrem sem Cristo vão, essas pessoas estão sendo atormentadas. Algumas controvérsias em relação se já tem alguém no inferno ou não. Mas para você falar a palavra inferno é muito complexo, porque o inferno ele é dividido. Então, se você falar se tem alguma pessoa no abismo, não. Se tem alguém no lago de fogo e enxofre, não. Porque está preparado para o diabo, para os seus anjos, né? E também para aqueles que serão condenados nos últimos dias. O lugar de tormento é onde estão essas pessoas. Dioturnamente elas estão sendo atormentadas. E lá no inferno, no Hades, o Sheol, queira assim você falar, essas pessoas lembram de quem ficou na terra. Muitos pastores que se desviaram, muitos pregadores que se desviaram, muitas pessoas que eram da igreja, muitas pessoas que viviam no caminho, se desviaram, que morreram, estão no local de tormento. E lá eles lembram que cantavam, lembram que pregavam, lembram que faziam. Isso é que eles vão usar o argumento no grande dia, ou seja, no dia do julgamento do grande trono branco. Eles vão dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo e tal. Claro, essas pessoas irão argumentar, terão a chance de tentar escapar do lado de fogo, do enxofre. Mas as pessoas não terão mais nenhuma chance. Então, triste fim para quem morreu sem Cristo. Para quem conseguir ficar vivo até o arrebatamento, que é a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei sobre o estado dos mortos para você entender. Então, até o arrebatamento, essas pessoas ficarão aqui e não sairão mais. Tá? Agora, aqueles que morreram em Cristo, aí haverá uma mudança. Estão no céu, mas serão chamados para algo especial que irá acontecer. E eles serão chamados. Agora, aqueles que estão vivos na terra serão transformados. Os seus corpos serão glorificados, transformados de corruptíveis para incorruptíveis. E eles subirão ao céu e se encontrarão com os que morreram. Porque eles não irão primeiro. Os primeiros que chegarão são aqueles que morreram e que ressuscitarão. Aqueles que permanecerem vivos terão a oportunidade ainda, por mais que essa oportunidade seja muito complicada, aqueles que ficaram vivos no arrebatamento, que não subiram no arrebatamento, terão ainda uma remota chance de se livrar do inferno e do juízo final, quando eles estiverem passando pela tribulação e pela grande tribulação. Tá?
Então, beleza. Os mortos, os ímpios que morreram antes de Cristo, e os santos, os justos que morreram antes de Cristo vir à terra, todos eles desceram ao Hades, divididos pelo abismo. Vou deixar bem claro para vocês não ficarem em confusão aí. Mas quando Jesus veio, tirou todos os santos e levou para o céu, onde estão hoje, no paraíso definitivo, onde estão lá. Não há salinha de espera, não. E não tem purgatório, não tem uma chance para quem ficou no inferno, não. Triste fim. No inferno, para sempre. Tá? E quem está no céu, glória a Deus. Então, para aqueles que morreram com Cristo, bênção. Para aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, é local de tormento e tristeza. Entenderam, né? Tudo bem. Então aqui nós vamos entrar no arrebatamento. E o arrebatamento acontecerá em um momento em que muitos não estarão esperando. Em um momento onde muitos estarão despercebidos. Tá? Aqueles que morreram em Cristo estão lá. Aqueles que ficaram vivos e que estão no caminho, deixando bem claro que estão no caminho, eles serão arrebatados. A palavra arrebatamento vem de rapto, ele será tirado, arrancado, retirado. Então vai ser no abrir e fechar de olhos, acontecerá de uma forma muito rápida, onde ninguém vai conseguir compreender e entender. Mas todos saberão, porque todo mundo vai ficar sabendo. Tá aí. Nós falamos a respeito dos mortos, onde eles estão, para onde eles vão e o que aconteceu antes e depois de Cristo. Meu amigo pastor Itamar Carneiro, Deus abençoe sua vida. Meu irmão Josimar Barbosa da Silva, Deus abençoe sua vida. Falando sobre o arrebatamento da igreja. Os sobreviventes irão invejar os mortos. O arrebatamento da igreja, os sinais da vinda de Cristo. Nós estamos já vendo os sinais acontecerem, mas você precisa entender que alguns sinais têm passado despercebido pelas pessoas. Jesus não revelou em nenhum momento o exato dia do arrebatamento da igreja, mas deixou alguns sinais. Veja só, veja se você consegue entender isso. Ele deixou alguns sinais, porque os discípulos lhe pediram esses sinais e diziam assim: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Disse-lhe Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Mateus 24, 3 e 12. Tá? De 3 a 12. Meu amigo, meu irmão Derli Macedo, Deus abençoe sua vida, querido. Estamos aqui estudando um pouco a respeito da palavra do Senhor e falando sobre o arrebatamento da igreja agora. Vamos fazer uma análise então aqui dos sinais. Os fenômenos previstos por Jesus como sinais da consumação do século não parecem tão fenomenais. Sempre tiveram nação contra nação, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes. Sempre houve isso. Sempre, em todo momento da nossa história, sempre houve isso. E Jesus falou que nos últimos dias a gente iria ver isso acontecer. Nação contra nação, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes. Agora, como considerar qualquer um desses sinais? Se já existiam antes, a gente já sabia que existia antes. Então, como se o evento final estivesse para começar, todos esses sinais são princípios das dores. Note que Jesus não disse sofrimento, mas disse dores. Não são as dores que afirmam que a criança está nascendo, quando a mulher está para dar à luz.
mas o nascimento só se dará quando elas se tornarem mais frequentes, contínuas e intensas. Veja se você consegue entender isso. Quando uma mulher vai dar à luz, não são as dores, tá? Não são as dores que afirmam que a criança está nascendo, mas quando essas dores estão frequentes, contínuas e intensas. Ou seja, você já ouviu falar de guerras, você já ouviu falar de rumores de guerra, você já ouviu falar de nação contra nação, terremotos, fomes e pestes. Já ouviu falar sobre isso. Agora, será se você está vendo isso se aumentando? A gente vê o que está acontecendo, mas você está vendo isso continuar acontecendo? Será se nação contra nação está ficando frequente? Está se intensificando as guerras? Já tem mas muita gente falando sobre rumores de guerra constantemente. Os nossos programas de mais audiências na televisão brasileira, vou falar do Brasil, são programas policiais. Os jornais hoje conseguem ter mais audiências do que as novelas, para você entender, porque as pessoas estão fixadas nas informações do dia a dia, no que está acontecendo, é gente morrendo, é gente matando, é irmão contra irmão, é pai contra filha, tudo isso. E isso está... Veja que há um tempo atrás a gente ouvia muito pouco falar disso. Você ouvia falar de um pedófilo aqui e outro lá. Você ouvia falar de um país se preparando contra a guerra aqui e outro lá. Hoje é todo dia. Todo dia você vê armas apontadas de um país para o outro. E todo dia tem presidentes e outras pessoas falando a respeito de guerra. Quando esses eventos, essas dores se tornarem mais frequentes e intensas, saberemos que os últimos dias de sofrimento da igreja e o nascimento de uma nova era se aproxima. Vamos ver algumas coisas que Jesus falou. Primeiro, princípio das dores, falsidade religiosa. Os líderes transformaram seus conhecimentos bíblicos numa verdadeira debandada. Ou seja, as doutrinas bíblicas foram deixadas de lado. Eles estão usando hoje o que eles acreditam e não o que a Bíblia diz. Será que você está vendo isso acontecer? Eles estão usando aquilo que eles acreditam e não o que a Bíblia diz. A doutrina é deles, não é a doutrina bíblica mais. É a doutrina que eles querem. Jesus diz: não deixem que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo que são Messias. Mateus 24, de 4 a 5. Nos últimos anos, existiram já vários homens alegando ser o Cristo ou o Messias. Você vai ver aqui, há um tempo desse atrás, um coreano encheu os estádios americanos, bem como alguns países da América do Sul, com seus adeptos. Seus discípulos eufóricos diziam que ele era a segunda pessoa de Jesus, ou seja, ele era o próprio Jesus reencarnado. O reverendo Jim Jones participou, ele praticou, o terrível holocausto conhecido como Pacto da Morte em 1970, onde morreram mais de 400 pessoas. Nós estamos vendo hoje que está se aumentando o interesse pelas ciências ocultas por causa da propagação do ocultismo. São muitas coisas que a gente pode ver a respeito desse problema, que é justamente a falta da doutrina bíblica, os falsos profetas chegando e está, na verdade, deixando muitas pessoas sem saber o que seguir de fato. Você já viu quantas pessoas têm tentado procurar a melhor igreja, tentado procurar o melhor pastor, o melhor local para ele congregar,
E a gente sabe que não existe a melhor igreja. A melhor igreja deveria ser aquela, poderia ser aquela que Jesus era o pastor pessoalmente. 12 homens. E no meio deles haviam muitas coisas complicadas. Não era perfeito. Pessoas imperfeitas seguindo um homem perfeito. Essa é a lógica de uma igreja. Pessoas imperfeitas seguindo um homem perfeito para chegar à perfeição com ele, tá? Então nós vamos ver hoje aqui as magias entrando, adivinhações, o ocultismo está presente hoje na política, no esporte, na cultura e até na vida religiosa, nas igrejas. Nós vamos ver muitas coisas que estão entrando aí, entrando, e a gente está ficando cada dia mais confuso. Isso o que é? O que é isso, irmão? É a falsidade religiosa. Você já ouviu falar de guerra? Desde o começo da história, nós ouvimos falar de guerra constantes. Nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde morreram cerca de 60 milhões de pessoas. Você vai ver que em agosto de 1945, nós vimos pela primeira vez algo inédito, e ninguém conhecia os seus efeitos, a bomba atômica, que foi jogada ali na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Então nós vamos ver muitas coisas que aconteceram daquele tempo para cá. E hoje nós estamos falando sobre guerra mais intensas, guerras onde muitas pessoas estão morrendo, guerras civis. O Rio de Janeiro está um caos. Nós vamos ter intervenção. Nós vamos ter outras cidades onde o descontrole, no caso dos crimes, onde ninguém consegue mais controlar o crime. Isso tudo faz parte de um dos sinais que Jesus falou, guerras. E quando você ouve falar em guerra, você pensa que guerra é só aquela que a gente vê no Afeganistão, que a gente vê no Iraque, que a gente vê na Síria. Não, a guerra, o controle pelos morros, o controle pelo tráfico, isso também é guerra. Fome. Será se as pessoas ainda passam fome? Será se as pessoas ainda passam fome? Será que você já está ouvindo falar a respeito de fome? Então, ainda hoje, por mais que nós evoluímos, por mais que nós conquistamos muitas coisas, por mais que nós crescemos intelectualmente falando e espiritualmente falando, milhões de milhares estão morrendo de fome neste momento. Terremotos e pestes. Terremotos você já viu, né? Jesus falou, em Mateus 24:7, ele falou: haverá terremotos em muitos lugares. E você está vendo falar de terremotos. Já aconteceu muitos terremotos, a gente tem assistido isso. Pestes. Jesus falou que haveria um aumento das epidemias durante os dias finais. Lucas 21:11. Você já viu o tanto de doença que tem vindo aí? A gente não consegue encontrar a cura para essas doenças. Quanto tempo as pessoas estão atrás da cura da AIDS? Quanto tempo as pessoas estão atrás da cura de enfermidades que não tem controle, não se consegue chegar a uma vacina, uma droga que combata esses tipos de doença. O câncer tem devorado as pessoas e morrem muitas pessoas todos os dias por causa do câncer, por causa da AIDS e tantos outros problemas que a gente não conseguiu ainda encontrar soluções. Tudo isso faz parte de um dos sinais que Jesus falou, que é um dos sinais que ele fala sobre as pestes. E assim nós vamos passar muito tempo falando sobre isso, porque o que mais a gente tem vindo falar hoje é a respeito disso. Mas como eu falei, eu estou falando sobre o arrebatamento, eu quero que vocês entendam o seguinte. A igreja, apesar de algumas pessoas discordarem disso, a igreja, os santos, aqueles que conseguirem subir, estiverem vivos na época do arrebatamento,
essas pessoas irão antes da tribulação. Irão antes da tribulação e não ficarão para a tribulação. Tem uns que discordam disso, né? Mas eu não vou aqui ficar argumentando o que eles entendem. Eu vou falar daquilo que eu entendo a respeito da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor está falando. Que os crentes, aqueles que ficaram vivos no arrebatamento, não ficarão para a tribulação e nem tampouco para a grande tribulação, que acontecerá num período de 7 anos. Então veja só, as duas fases da vinda de Jesus. A vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. A primeira fala a respeito do arrebatamento da igreja, isto concernente à igreja fiel. A segunda fase diz respeito à manifestação física e pessoal de Jesus, que na ocasião virá com todos os santos, todos os seus santos e anjos. Isso diz respeito a Israel e a demais nações do mundo de então, e ele reinará pessoalmente na terra, em Jerusalém. Então são coisas que a gente vai chegar mais profundo, mais na frente, para você não ficar com tanta informação aí. João 14,3 ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também estejam. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E a gente vai ver vários versículos falando a respeito disso, do arrebatamento. O certo é que a igreja será tirada da terra e encontrará com Cristo nos ares. Os que ficarem aqui poderão se salvar se conseguirem ficar firmes durante a tribulação e a grande tribulação, que vai ser muito difícil. Não se engane, não queira ficar nesse tempo aqui não, porque vai ser muito difícil, tá? Prefira ir logo no começo. Se você morrer antes do arrebatamento, que você morra com Cristo, porque pelo menos o paraíso está garantido para você. Ok, deixa eu voltar um pouco aqui para a gente terminar a nossa parte de hoje. Todas as pessoas que morreram, deixa eu colocar aqui no belo que eu fiz. Tá aqui, ó. Todas as pessoas que morreram antes de Cristo vir à terra, os santos, os justos e os ímpios, os injustos, não foram ao céu, ninguém. Todos eles desceram ao Hades. Porém, aqui o paraíso, que era o seio de Abraão, e aqui o local de tormento. É mais ou menos mais baixo um pouco do que o paraíso. Então, aqueles que morreram como santos, os justos, aí eu vou colocar de novo: Abraão, Jacó, Isaac, todos eles, José, vieram para cá, para o seio de Abraão, né? Depois disso, todos eles saíram daqui e foram levados para cá, para o paraíso, quando Jesus ressuscitou e levou-os para o paraíso. Aqui não existia ninguém, trocou-se de lugar. Então aqui não tem mais ninguém, nem santos, nem demônios e nem ninguém. Esse local foi reservado para eles e não existe mais ninguém aqui. Já do lado de cá, entre o abismo, desse lado de cá, é o local de tormento, onde todos os que morreram antes de Cristo estão, e todos que morreram depois de Cristo também estão. Então, deixando bem claro para vocês: os que morreram antes de Cristo e os que morreram e que estão morrendo depois de Cristo, sendo eles ímpios ou injustos, que não aceitaram o caminho, que não andaram no caminho, nem quiseram a verdade, estão aqui, conscientes, tá? Conscientes, não estão dormindo. Essas pessoas que estão aqui lembram de quem está na terra, lembram de quem ficou e lembram também de quem partiu para o céu. Essas pessoas aqui, como a história, parábola do rico e do Lázaro, quando o rico dizia: ó pai Abraão, ele falava daqui e o Abraão estava aqui. Ó pai Abraão, envia alguém para ir lá na terra
e que essa pessoa possa pregar para meus parentes, então quem está aqui não pode ir para lugar nenhum mais, não tem como mais voltar. Então esse negócio do espírito voltar, isso é coisa que não tem fundamento bíblico. E quem está aqui também não vai para lugar nenhum para avisar para ninguém, mas já está atormentado. Quem está no céu não lembra de quem ficou na terra. Não lembra de quem ficou na terra e não lembra de quem foi para o inferno. Porque no céu não há nenhum tipo de sentimento de tristeza, nenhum sentimento negativo há no céu, tá? Ao contrário do inferno, que não há nenhum sentimento de alegria. Os que estão aqui se encontrarão com Cristo no arrebatamento e estarão com Cristo esperando os que ficaram vivos e que subirão no arrebatamento e se encontrarão aqui com os mortos. Porém, os corpos aqui serão transformados e os que morreram e que estão no céu receberão seus corpos e eles serão transformados para poder entrar no céu novamente, tá? Então, o corpo, a alma e o espírito. O corpo vai para a terra, é o pó, do pó ele veio, para o pó ele voltará. A alma ou vai para cá, para o inferno, ou vai para cá, para o céu. E o espírito volta para Deus, o fôlego da vida. Então, ficou claro para vocês, né? O abismo é o local onde está alguns demônios e eles, os que estão aqui não querem ficar aqui e os que estão fora não querem vir para cá. Lembra do Jesus quando chegou e encontrou o homem endemoniado, Genezaré, o gadareno, e quando ele disse que não queria vir para o abismo e Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos, eles estavam querendo fugir daqui, porque aqui eles não conseguem sair. Então eles não querem vir para cá e os que estão aqui não conseguem sair. Já o lago de fogo e enxofre está reservado para depois do milênio, quando haverá o julgamento do grande trono branco. Nós vamos ter dois julgamentos. O primeiro julgamento é para os crentes e o segundo julgamento é para todos que ficaram aqui e os que ficaram aqui na terra durante a tribulação. Tá? Esses aqui, o primeiro julgamento será para os crentes. Esse julgamento não vai ter condenação. Para esse julgamento será apenas para o galardão. Então tudo que você fez aqui, tudo que fez com a intenção, porque Deus julga a intenção, tudo que foi feito aqui vai ser levado em consideração para o dia em que você for receber a coroa da vida e todas as outras coisas que vêm incluídas no galardão. E já o segundo julgamento será o julgamento para a condenação final. É onde os que estão aqui vão dizer: no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, então apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E aí vai. É isso, meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. É um pouco confuso no começo, porque a gente precisa ter um pouco de cuidado. Quando a gente está falando sem gravar é mais fácil, porque a gente fala, a gente lê, e quando a gente está gravando é mais complicado, porque a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, falar um pouco mais devagar para as pessoas entenderem aquilo que realmente a gente quer falar. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando dessa interação, dessa aula, dessa interação, falando a respeito do final dos últimos dias. E a gente falou a respeito dos mortos e falou um pouco sobre o arrebatamento, muito pouco. Tá? Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre o arrebatamento, como é que vai acontecer, o que vai acontecer depois do arrebatamento e o que vai acontecer na terra quando a igreja for retirada da terra. São coisas que a gente vai ter que analisar com mais cuidado, com mais calma. Se você gostou, amém. Se você não gostou, amém. Deus abençoe sua vida. O importante é que você ouviu, participou e
Ore por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos deu a vida, que nos criou e que está conosco. Grande abraço, Deus abençoe a todos.